Olá, pessoal. Bem-vindos ao Globo Rural Cast, o podcast da Globo Rural, que nessa temporada está falando sobre sustentabilidade. Eu tenho o imenso prazer de receber hoje a Flávia e o Maurício Garcia Cid, que são proprietários rurais da fazenda ganhadora do Prêmio Fazenda Sustentável no ano passado. E também o Alessandro Rodrigues, que é gerente de ESG do Imaflora, o instituto que, junto com o Rabobank, ajuda a Globo Rural a criar esse prêmio, a premiar, né? O prêmio que premia as fazendas aí mais sustentáveis do país. Bem-vindos todos, muito obrigada pela participação. Nós que agradecemos. Obrigado. Eu queria começar com você, Alessandro, falando assim, uma coisa parece bastante óbvia, mas eu quero que você me explique o que é exatamente uma fazenda sustentável, que critérios vocês usam aí para definir isso? Tá bom, obrigado aí pela pergunta. Sustentabilidade é um conceito bastante amplo, né? E ele, basicamente, assim, é uma fazenda que ela opera sem prejudicar as gerações futuras, né? O conceito de sustentabilidade é isso. Mas quando a gente pensa no tripé da sustentabilidade, a gente está falando de uma fazenda que ela olha para os pilares ambientais, sociais e econômicos. Né? Então, uma fazenda sustentável ela precisa ser lucrativa também. E quando a gente olha para a produção em si, então é uma fazenda que ela consegue conciliar produção e conservação, né? E mostra que isso é possível. Né? Então, é uma fazenda que ela possui ali as áreas de conservação preservadas, então tem as suas reservas legais, as suas áreas de preservação permanente. É uma fazenda que trabalha a conservação de solo e água, né? Porque o solo é o maior patrimônio do produtor. Né? Então, ela tem técnicas ali de cultivo e de combate à erosão. É uma fazenda que trabalha com seu gerenciamento de resíduos, né? Então, que conhece seus resíduos e dá uma destinação adequada para os resíduos. A gente vem falando muito ultimamente nas questões ambientais sobre as emissões de gases de efeito estufa, né? Que promove aquecimento global. Então, uma fazenda sustentável é aquela que também se preocupa com isso, né? Quais são as técnicas que ela está usando para que emita menos gás de efeito estufa ou que ela possa remover mais carbono da atmosfera. Então, isso olhando para as questões ambientais. Para as questões sociais, é uma empresa que ela opera de forma ética, justa, transparente, né? Então, que ela cuida bem dos seus trabalhadores, está preocupado com o bem-estar deles, cumpre toda a legislação, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na legislação trabalhista brasileira, a gente tem uma legislação muito robusta, né? Então, fala assim, ok, cumprir legislação é o mínimo, mas a nossa legislação, de fato, ela é muito robusta. Né? Então, hoje a gente tem uma norma regulamentadora, que é a NR31, que ela é aplicável às fazendas, né, a qualquer atividade rural, que você tem que fazer toda uma gestão de saúde e segurança. Né? Então, conhecer onde esses trabalhadores estão envolvidos, entender os riscos, medidas para mitigar esses riscos, né, uso de EPIs, relação com comunidades é uma coisa super importante também, porque em função do tamanho da fazenda, ela pode impactar mais ou menos uma comunidade. E a questão também dos mercados, né? Hoje, quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente está olhando também assim, como que essa fazenda está atendendo esses mercados, né? Ela é transparente, ela está aberta para o diálogo, porque a sustentabilidade ela também tem a ver com o quanto a fazenda está aberta para a sociedade, para outros grupos de interesse, que a gente chama de partes interessadas, né? Então, assim, é um conceito bem amplo, bem geral. E o que a gente percebe é que cada vez mais está sendo difundida essa questão da sustentabilidade, os produtores estão entendendo, estão cada vez mais querendo buscar mais informações, e os mercados também cada vez mais valorizando as fazendas que possuem práticas sustentáveis. Legal. Aí eu queria entender de vocês aí, Flávio e Maurício, qual foi a motivação inicial, então, de sempre teve essa preocupação de ser sustentável a propriedade de vocês? O que os motivou a ir atrás, enfim, de tudo isso, que é muita coisa, né? Muita coisa. Nós começamos, na verdade, essa atividade, que a nossa atividade é bem diferente, de produção de no campo. Conta um pouquinho para a gente, porque né, quem está ouvindo não sabe exatamente. Então, nós temos hoje uma produção no campo de plantas aromáticas e medicinais, né? Com dois objetivos, que seria extração de óleos essenciais e também secagem de folhas. Já é uma atividade diferente.
que tivemos que criar manejos, investir em conhecimento. E quando nós partimos para o orgânico, a nossa mente abriu. E nós ouvíamos a palavra sustentabilidade, mas fomos criando mecanismos que nós achávamos que eram importantes, como o cuidado com o consumo da água, que eu considero, além do solo, a maior riqueza do Brasil, né? O mundo está se acabando a água, principalmente para produções agrícolas. E o Brasil a gente não valoriza muito, mas é um patrimônio assim muito valioso. Então a gente começou a ter uso racional da água, tornamos a nossa reserva numa RPPN e fomos aos poucos fazendo medidas que nos levavam à sustentabilidade, mas foi algo orgânico, não tínhamos um objetivo. Então, Não quando foi nós... definida uma meta Não, inicial e aí vocês foram atrás? não, nós fomos realmente nos entusiasmando, nós somos, assim, temos essa visão mesmo de conservação, uma visão também, que o Alessandro falou, muito importante com o social. Criamos um instituto para cuidar da comunidade que está à nossa volta, sempre nos preocupamos com o bem-estar dos nossos funcionários, criamos um projeto de abraçar pelo menos um funcionário imigrante para dar uma oportunidade. Legal. Então a gente tem esse coração. E Essa comunidade tem quantas pessoas aí? essa mais ou comunidade hoje teria quantas pessoas mais ou menos, Maurício? Mais ou menos 450 pessoas. Nossa. E chama Icatu, menos? pertinho da nossa da propriedade lá. E aí também nós entramos também organicamente na parte de gestão, porque a nossa atividade não é um commodity, o produto final. E nós fazemos atendimento direto a clientes. E cada dia mais os clientes que a gente trabalhava, como indústria farmacêutica, exigiam de nós, né, além da legislação. Então, cada dia a gente foi realmente aprimorando a nossa parte de documentação, de gestão, para ter uma excelência e poder atender vários mercados. E quando nós vimos, nós estávamos realmente com os 3 pés bem firmes na sustentabilidade e que agregou para a nossa atividade muito. Importante mencionar que nós fomos construindo essa realidade no nosso dia a dia. E num determinado momento, a revista Globo Rural serviu de manual para a gente. Nós começamos a observar os vencedores das edições anteriores. E algumas coisas a gente já tinha feito e outras também foram ideias para a gente aplicar. Então foi uma construção assim muito legal, que quando a gente participou da avaliação, a gente tinha muita coisa, foi muito legal. Que legal. Vocês tiveram algum tipo de apoio técnico ou financeiro? Alguém que foi tudo vocês que foram atrás? A gente foi atrás de tudo e muita coisa relacionada ao que o Alessandro comentou, questão econômica. Então, painéis fotovoltaicos, racionalização da utilização da água, racionalização da utilização da energia elétrica que move os pivôs de irrigação. Então, uma série de ações já foram nessa linha. Realmente desbravamos, sem conhecer, né, muito de todo esse mercado de suporte à sustentabilidade. Foi nós mesmos que fomos vendo situações, nossa, que legal, vamos fazer uma preservação dos nossos efluentes, das nossas nascentes. Criamos um projeto que foi desenvolvido, que nós temos muito resíduo vegetal para extrair os óleos, e durante muito tempo nós fizemos um projeto de desenvolver biogás a partir dessas matérias, porque elas são 100% vegetais, não temos nada de resto de animal. Então, nós fomos criando mesmo, e quando vimos, né, nós já estávamos com toda essa sustentabilidade. Então, foi algo assim mesmo que eu falo que fluido, orgânico, e que nós somos entusiastas. A gente vê muito greenwashing, né? Até de empresas que vendem esse visual, mas nós vivemos mesmo porque a gente acredita nisso. O Alessandro, você tem visto assim um avanço aí nos últimos anos das propriedades interessadas na sustentabilidade? E aí, quais são os erros mais comuns? Se vocês tiverem também aí erros que vocês cometeram aí no meio do caminho? Essa pergunta é bem interessante, né? Assim, quero falar um pouco do Imaflora até para poder contextualizar, né? O Imaflora é um instituto
de manejo e certificação florestal e agrícola. A gente fica em Piracicaba e esse ano é um ano especial para nós, porque a gente está completando 30 anos. E a nossa missão sempre foi relacionada à sustentabilidade, né? Então, assim, o uso e a conservação dos recursos, a promoção de benefícios sociais para as pessoas que estão inseridas tanto nas florestas como na agricultura. E a gente percebe nos últimos anos que sim, que há um aumento das fazendas interessadas em buscar essas práticas, seja através do reconhecimento pelas certificações que trabalhamos, né? A Imaflora trabalha com certificações agrícolas, como também de serviços customizados, que é onde eu sou o gerente hoje, que é o de ESG. Né? Então, assim, eu acho que muito puxado também pelo mercado, né? Então, o mercado puxa muito isso. Então, hoje acho que eu nunca ouvi falar tanto de agricultura regenerativa como eu ouço hoje, né? Então, aí uma preocupação maior com a questão do solo, saúde do solo, questões químicas, físicas e biológicas do solo, mas também com essa questão social, né? Então, assim, as empresas não querem mais ter, por exemplo, dentro das suas cadeias de fornecimento, nenhum tipo de violação de direitos humanos, por exemplo. Né? Então, a gente percebe que existe essa busca por negócios mais éticos e por isso as fazendas têm procurado mais, né? Falando um pouco do prêmio, uma coisa que foi bem legal esse ano, apesar de ser o segundo ano que o Imaflora participa, mas foi bastante nítido que, já pensando no prêmio, mais empresas, fazendas, né, participaram da primeira fase. Então, se eu não me engano, acho que foram 144 inscritos, quase todos os biomas do Brasil, né? Então, mostrando que realmente Tem um interesse as aí fazendas têm um interesse de aprender mais, né? Em relação aos erros, eu achei super legal o depoimento da Flávia e do Maurício, mas assim, o que eu percebo, e muito legal que foi orgânico, né? Como vocês trabalharam isso, e achei fantástico tudo que vocês falaram de aproveitar o resíduo, fazer biogás. Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade dentro de uma destilaria de óleos essenciais. Mas eu penso assim, sustentabilidade é uma jornada, é um passo a passo. Ela não muda para o dia da noite, ela começa com mudança de mentalidade e ela precisa de planejamento. Então, assim, você tem que saber fazer gestão. Né? E isso é muito nítido, porque a sustentabilidade, no fim, ela não vai aumentar a conta do produtor. Ele vai ser mais eficiente. Né? A Imaflora já fez vários estudos que demonstram isso. Então, ele ganha na produtividade depois, é isso? Ele pode ganhar também produtividade, mas ele é mais eficiente no uso de recursos. Então, assim, ele vai otimizar, por exemplo, o uso da água, ele vai otimizar o uso de uma energia, ele vai, de repente, aplicar o fertilizante na quantidade certa, né? Então, ele consegue ter um custo de produção menor. Sem desperdício, né? Sem desperdício, né? E aí, tudo isso precisa de gestão, e gestão precisa de planejamento. Então, nas grandes empresas, isso parte de uma política, né? Então, assim, a alta gestão da fazenda comprometida com aquilo e vai cascateando daí, né? Então, por exemplo, eu tenho um plano, eu tenho uma meta, eu sei onde eu quero chegar, eu preciso de indicadores para eu saber se eu estou chegando ou não, responsáveis, cronograma. Então, eu percebo, de todos esses anos que eu tenho trabalhado com sustentabilidade, que gestão é o principal. Então, a gente costuma falar assim, como você faz a sua gestão ambiental, como você faz a sua gestão social, qual que é a sua gestão econômica, porque isso é muito importante. Vocês passaram por esse problema aí de gestão? Foi um dos erros cometidos ou não? Eu não falaria tanto de erro, mas eu falaria, validando o que o Alessandro falou, que realmente é que a gente desconhecia a existência de empresas como a Imaflora. Então, eu aconselho realmente as pessoas que desejam, que eu acho que é totalmente necessário, e também que tem uma finalidade econômica. Porque antigamente era só um sonho, era algo assim que você se preocupava com o bem-estar do meio ambiente. Hoje não é mais, é econômico. Inclusive, está vindo exigências fortíssimas dos clientes de fora, para
que os produtos tenham essa mentalidade e esse processo. Então, assim, o que eu aconselharia realmente é procurar empresas que possam fazer todo esse suporte, façam um planejamento, seja médio, pequeno, médio, longo prazo, porque você demanda menos esforço, né? Então, a dificuldade realmente é essa parte da gestão é o principal, porque eu tenho que gerir, não é só ir lá e fazer. Como que eu vou gerir isso? Então, eu preciso de uma estrutura, minha estrutura administrativa, tá com essa cabeça, e isso demandou mais, por exemplo, de mim, que estou nessa parte também forte administrativa, me consumiu muito. Uhum. Isso. Então, quer dizer, quando você faz um planejamento E não é intrínseco aí do produtor rural, né? Na Não verdade, é, assim, às vezes não você é. não aprende isso no dia a dia, né? Ali da propriedade. Exatamente. Eu Então, vejo que tem um isso é uma suporte que você dificuldade. cria dentro da tua própria equipe, mecanismos. A gente foi criando isso na raça, mas isso demandou muito tempo e esforço. Então, facilitaria muito o processo e o resultado melhor. E interessante que é um tema, um propósito muito nobre e apaixonante. E muitas vezes a gente tem a visão, está motivado, está agindo, mas é uma compreensão e uma visão que os demais colaboradores precisam ter. Senão eles não entendem. Verdade. Então aí pode ser um erro. Então nós demandamos um pouco mais de tempo. Olha, isso aqui é importante por causa disso, por causa daquilo. Ou seja, multiplicar essa cultura, essa visão para os colaboradores é fundamental. Inclusive, isso que o Maurício falou, nós nos apaixonamos tanto que a gente recebe muitas visitas de escola, que a gente está ensinando às crianças. Então, vão ônibus da toda a região nos visitar. Então, a gente já tem até um roteiro. A gente fala da nossa atividade, mas também da importância da sustentabilidade. Então, a gente já tem discurso para todas as idades, desde o pequenininho até os mais velhos. Mostramos no campo, falando da importância da conservação da água, do meio ambiente, de cuidar dos funcionários, da comunidade à volta. Então, a gente também quer disseminar isso para uma mentalidade para uma geração futura. Então, eu acho que esses projetos também envolvem muito além do que você ir lá conservar uma mata. É toda uma mentalidade que você vai, como o Maurício falou, desde a tua equipe ensinando. E vocês notaram ao longo do tempo que, assim, vocês têm vizinhos que se interessaram e quiseram replicar o modelo? Olha, Aconteceu? a gente fez uma coisa extraordinária que na entrada da propriedade tem um outdoor reproduzindo a capa da revista do prêmio. Que legal. E isso trouxe assim uma visibilidade muito interessante e aguçou curiosidade. Então nós somos visitados, como a Flávia comentou, por escolas, recentemente por empresário, por um Sindicatos produtor, rurais. sindicatos, e eles buscam entender a nossa operação. E é aí que a gente compartilha tudo que a gente faz. Então, de alguma forma, a gente Também. tá colaborando. O Imaflora consegue trabalhar inicialmente com alguém que apenas queira ser sustentável, mas não sabe? Como é que esse produtor que não tem ideia por onde começar, ele pode iniciar essa jornada? Quem que ele deve buscar? Olha, tem vários meios, né? Normalmente, quando o produtor ele é pequeno, que muitas vezes não tem assistência técnica, o que mais a gente recomenda para ele é que ele esteja numa associação, numa cooperativa, que tem esses departamentos técnicos bem estruturados, né? Então, contando um pouco aqui da história das certificações, né? A Imaflora trouxe a certificação Reinforce Alliance para o Brasil, e esse movimento começou nas grandes fazendas, e o que é esperado mesmo, né? Então, normalmente quem acaba puxando essa agenda são fazendas mais estruturadas. Mas a sustentabilidade ela não tem que ficar restrita só para quem é grande, né? Então, as certificações elas foram viabilizadas para os pequenos e para os médios produtores que estavam em cooperativas, né? Então, assim, isso a gente vê realmente o papel das cooperativas. Eu estou falando principalmente do café, né? Que é onde a gente mais tem atuação também, e é uma cadeia que puxa bastante essa questão da sustentabilidade.
Então a gente percebeu que esses pequenos e médios, eles tinham essas visitas dos técnicos, e aí obviamente que vai depender da realidade de cada um, né? Nem toda fazenda é igual, nem toda fazenda é gerida da mesma forma, mas esses técnicos, através dos diagnósticos e trabalhando com esses produtores, conseguiram fazer com que eles atendessem às exigências da certificação. Né, assim, além disso, tem Senar, né, que dá bastante curso, apoio técnico. Né? Hoje a gente vê muito material também na internet, mas o produtor ele é muito visual. Então, acho que é uma coisa que, de novo, acho que a gente vai ficar nesse bate-bola, eu acho super legal. O Maurício comentou, depois que você colocou o outdoor ali na porta da sua fazenda ali, de repente seu vizinho nem tinha percebido. Mas isso é muito bacana. E isso a gente também vê nos grupos de certificação. Então, às vezes, o mesmo desafio que a pessoa tem ali na região, o vizinho ali também tem. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que incentivar muito, essas trocas dos produtores, né? Por isso que, quando a gente vai fazer treinamentos, por exemplo, no Imaflora, a gente gosta muito de promover dias de campo. Dias de campo é fantástico, porque o produtor vai lá, olha, troca, faz um grupo, conhece a boa conhece na prática, pergunta como faz. Então, as soluções muitas vezes já estão ali. E quando esse produtor ganha essa certificação, de que forma ele é impactado inicialmente? Primeiramente, ele consegue melhores mercados, melhores preços? Como é que... Um dos objetivos da certificação é justamente isso, ele atender alguma exigência de mercado, né? Isso vai depender muito de que cultura a gente está falando. O café é comum que tenha um sobrepreço, né? Então, o produtor tem o preço normal ali da saca, mas ele sempre tem um ágio por ter a certificação. Já frutas, por exemplo, nem sempre isso é possível. Mas uma coisa que é bastante claro é que o produtor que tem as certificações, ele vai ter preferência de mercado. Então, por exemplo, se você coloca o mesmo produto, a mesma qualidade, um do lado do outro, um tem certificação, o outro não tem, com certeza você vai vender antes. Você vai ter uma preferência de mercado. Isso eu estou falando dos ganhos do mercado. E você consegue ter uma perenidade maior de mercado. E a gente também tem alguns exemplos. Quando a gente começou com as uvas no Vale do São Francisco, tinha um cliente nosso que ele buscou a certificação para atender mercado europeu, mas depois de 2 anos ele conseguiu abrir um mercado americano no Whole Foods, né, que é uma rede que trabalha com orgânicos também, e na época eles compravam também Reinforce Alliance. E ele não tinha planejado isso, e no Whole Foods ele conseguia ter um ágio. Então, assim, normalmente as certificações, elas ajudam também a abrir mercado. Isso são os ganhos de mercado. Mas um pouco tempo atrás eu falei dos ganhos intrínsecos que você melhora a gestão e aí você consegue ter o uso mais eficiente, né? Então, as certificações têm muitos ganhos para os produtores e também a questão da imagem, né? Você mostrar que você está comprometido com uma produção ética, porque você mostra transparência, porque as certificações, elas são públicas. Uhum. Obviamente que os seus resultados não, mas o seu certificado é público. Então, bons sistemas de certificação, você consegue fazer uma busca numa base de dados e saber que aquela fazenda é certificada para determinado produto. Né? Então, isso é bem interessante também. Vocês perceberam isso também? Porque a indústria, você comentou, né? A indústria solicitou para a gente, digamos, que a gente tivesse produtos orgânicos melhores, mais sustentáveis. Eu acredito que o mercado, como o Alessandro falou, cada atividade é uma realidade. Mas o mercado, eu vejo caminhando para isso. Lá fora é muito mais valorizado que dentro do Brasil, é óbvio. Mas nós, por exemplo, na nossa atividade, nós somos fornecedores hoje da maior empresa de aromaterapia do mundo, que é a Doterra. Eu demorei 2 anos para entrar na Doterra, eles são muito exigentes. Eu tive que comprovar para eles toda a questão de ESG e sustentabilidade, de trabalho social, de documentação. Então, foi um processo muito exigente para eu me tornar fornecedor deles. Então, tendo isso, te abrem portas. Claro. Nós já abrimos muitas portas de clientes que não era tanto a palavra sustentabilidade, mas diversas ações que nós tomamos, e como nós temos comprovação, tudo,
que nos puseram à frente de muitos outros. Essa comprovação é importante para que esse mercado também, como você falou, fique perene, né? Permaneça, né? E você tem que comprovar isso é anual? Essa comprovação das práticas todas é Muitas práticas, a comprovação anual. Entendi. Nós somos auditados, por exemplo, na nossa realidade, nós somos auditados por clientes, né? Ah, Então, nessas auditorias, nós apresentamos as exigências, e não é uma certificação em si, são as nossas práticas, uhum. que são nossa realidade. Muitas empresas falam que é, mas não tem na prática. Nós recebemos visitas também de fornecedores ou de potenciais clientes, que está ali vendo a nossa realidade. E também isso mostra, Alessandro, que eu concordo com você, além de tudo, mostra uma seriedade nossa. Claro. Mostra uma transparência, um comprometimento. Se nós temos comprometimento com tantas medidas sustentáveis, não vamos ter com o cliente? Uhum. Então, isso mostra também. E ao longo desses anos, o que vocês escolheram aí de melhora dos produtos, da produtividade, enfim, do solo? Todo esse trabalho interno, que são os benefícios intrínsecos, eu coloco a questão da motivação e da inovação. É tão bom porque eu quero aperfeiçoar, eu quero fazer mais, eu quero avançar. Nós avançamos hoje o tema da economia circular. Então, a nobreza dos óleos essenciais e seus derivados nos conduziram a oportunidades de mercado. Hoje nós estamos iniciando uma atuação de produção de biosoluções para a agricultura produtora de grãos. Então, nós temos novidades e inovação para o mercado. Toda a nossa expertise de saúde e bem-estar humano, que está relacionado aos óleos essenciais, a gente aplicou à agricultura com enormes resultados. Então, a gente está trilhando um caminho muito interessante de inovação, impacta na agricultura regenerativa, impacta na questão de sequestro de carbono. Mas é para produzir grãos? Aumento de produtividade de grãos. Uhum. Seria, então, assim, esse é o nosso novo desafio, que já estamos, vamos dizer assim, batalhando muito. E ele veio da nossa sustentabilidade, que eram projetos internos de economia circular, desperdício zero. Fomos para o biogás, aí falamos, nossa, nós também podemos usar nossas matérias-primas, coprodutos, e desenvolvemos outros, né, como produtos também para jardinagem, e também esses insumos que são para o mercado agrícola. E que vão também promover, eles foram da sustentabilidade para a sustentabilidade. Então, nossos produtos vão promover sustentabilidade para aqueles que usarem. Entendi. Então, é um ciclo completo que a gente vê. A tecnologia aparece aí de alguma forma ajudando a vocês conseguirem isso? O que vocês têm de exemplos aí para falar de tecnologia que Então, os por exemplo, ajudou? nós instituímos uma tecnologia que é drone térmico na fazenda, né? Que o Maurício implantou. A gente faz uma irrigação econômica, tanto de água quanto de energia. Com fotos térmicas, a gente consegue identificar o estágio hídrico da planta. Aí a gente determina a lâmina de irrigação. A gente teve que construir equipamentos adaptados para alguns processos que a gente desenvolveu de inovação. Então, isso é quase que algo frenético no nosso dia a dia. Pelo que eu entendi, vocês não param, né? A cabeça não para, né? paramos. Não importa o que vocês conseguiram, estão ali buscando Estamos buscando. mais e mais. Entendi. Quais são as principais barreiras que o produtor encontra para alcançar todo esse potencial, Alessandro? Pergunta difícil, hein? Financeiro, talvez? Eu acho que resgatando um pouco, né? Gente, estou maravilhado com o relato de vocês, assim, tanta coisa, né, que vocês estão fazendo. Mas, assim, resgatando um pouco, eu entendo que a primeira barreira é a pessoal mesmo, Tá, né? concordo. Tipo, De mente mesmo? de mente, acreditar? mudança de Tá, mente, né? concordo. Acreditar que é possível fazer diferente.
e tem que ter persistência, porque às vezes o resultado ele não acontece de um ano para o outro, né? Então, vocês que trabalham com orgânico sabem muito bem disso, né? Você não consegue produzir orgânico de um ano para outro, então existe toda uma transição, né, de mudança ali, de manejo, né? Então saber que você tá mudando esse seu manejo. E assim, para isso você tem que ser curioso mesmo, né? O Maurício estava comentando aqui, achei super interessante. Curioso, buscar novas coisas, né? Imagina o potencial que os óleos essenciais têm, por exemplo, para a produção de bioinsumos, Claro. né? Porque é um nicho que eles já estão atuando, que é o nicho dos orgânicos, né? E na agricultura regenerativa isso é uma das premissas também, né? Você usar bioinsumos, né? Tentando diminuir o uso de químicos. Então, entendo que é de fato mudança de mente, em primeiro lugar, ser persistente, poder trocar mesmo, né? Assim, olha, tô tendo dificuldade, vai conversar com alguém que já passou por isso, né? Isso é super importante. Acho que não só para o produtor rural, mas nós como profissionais mesmo, muitas vezes a gente está lá tentando uma coisa e não consegue. É só ir na mesa do lado, né? A gente não pode se isolar, mas isso é verdade. Você vai na mesa do lado, alguém te dá aquela luz. É só ir na mesa do lado e falar, olha, tô com uma dificuldade aqui, você já passou por isso, né? Vai e troca com alguém. Num café, muitas vezes a gente resolve, né? E eu queria tentar responder um pouco que eles falaram de tecnologias também. Achei fantástico essa da irrigação, mas hoje tem sido muito falado em agricultura digital, agricultura 4.0, né? Então, isso é uma coisa fantástica, né? As fazendas que têm sinal de internet na fazenda toda. Então, mas aí a gente tem uma barreira também, né? Tem uma barreira tecnológica, dependendo, né? De acesso muitas vezes financeira, né? Muitas vezes financeira. É isso que nós fizemos também. Nós colocamos, pela importância, toda a internet a cabo. Fibra ótica. Fibra ótica. Não só para a nossa atividade, para poder usar todos os processos, mas também para o bem-estar do funcionário. Claro. Porque hoje, o mundo moderno, não é claro, eu não estou lá no meio da da floresta amazônica, eu tenho essa condição. Mas então você vê que eu acho interessante a sustentabilidade, que tudo é vários caminhos. Ao mesmo tempo que eu estou usando para a minha indústria, estou usando para a tecnologia do campo, mas também estou trazendo bem-estar para o meu funcionário. Claro. Você estava falando então. E aí você está notando mais esse uso... porque hoje a gente está na era da inteligência artificial, né? Mas isso tem aplicação para a agricultura também. Claro. Né? Então, por exemplo, quando o Maurício fala que ele tem sensores, olha que coisa fantástica, o próprio sensor está coletando dado no campo. Não precisa mais de uma pessoa ir lá, ou num trator, uma ordem de serviço e anotar. Então, assim, isso gera uma base de dados grande, né, que é os Big Data. E a partir daí você consegue tomar decisões mais fáceis, porque você tem um histórico ali. E mais rápidas, né? E mais rápida aí, algoritmos, modelos preditivos. Então a gente já vê grandes empresas trabalhando com isso e os resultados são fantásticos. Isso também tem a ver com sustentabilidade, porque você usa a tecnologia para otimizar mesmo os recursos, né? Então as coisas andam muito juntas, né? E isso é muito legal. Ô, Alessandro, você tem visto uma região do país assim que está mais ligada a essas práticas ou você acha que é um consenso aí de que é importante? Olha, não... Ou uma cultura, né? Que seja você comentou do café. Você acha que é uma cultura mais avançada, talvez porque o mercado exija? O que a gente percebe no café é que, assim, faz muitos anos que o café já vem trabalhando esses conceitos de sustentabilidade, mercados e certificações, né? E aí é legal falar, e até vou resgatar um pouco do que a Flávia trouxe. Por que que isso acontece? Normalmente são exigências de mercados externos, né? O Brasil, a gente não tem tanta maturidade ainda no consumo consciente, no consumo responsável dos produtos, né? Então, como o Brasil, há muitos anos, é o principal produtor e exportador de café, esses mercados são muito exigentes, né? Então, assim, a conta chegou antes para o café, vamos dizer assim. Depois vieram para as frutas. Agora, por exemplo, quando a gente pensa em pecuária, né? A China é o grande comprador de carne brasileira. E aí tem o boi China, que é aquele boi que ele precisa ser abatido com no máximo 30 meses.
Então, assim, isso é bom para o Brasil porque você consegue intensificar a produção animal e tem ganhos de sustentabilidade aí também. Agora, a gente não pode deixar de falar do sistema de plantio direto no Brasil, né, nas áreas do sul que começaram. Então, assim, Mas que está se expandindo que também está para se todas as expandindo, regiões, né? Então, assim, são várias regiões. Acho que não dá para falar de uma região específica, né? Ou sistemas de produção diferentes. Então, o Brasil, quando a gente olha para sistemas agropecuários brasileiros, é uma coxa de retalhos maravilhosa, né? Porque a gente tem desde grandes propriedades produtoras, por exemplo, no Centro-Oeste, como pequenos produtores que fazem sistemas agroflorestais diversos, né? Então, assim, é muito legal, né? Então, não destacaria nenhuma região, mas eu entendo que todas as regiões estão buscando, sim, cada vez mais, não só regiões como culturas, esses conceitos de sustentabilidade. Legal. Eu queria falar um pouquinho aí do nosso prêmio, né, do Prêmio Fazenda Sustentável. Eh, Você que acompanhou ano passado, né, enfim, você notou uma maturidade aí nos inscritos? O que você pode dizer de diferença de um ano para o outro? Tá. E aí depois eu queria que vocês relatassem para mim como é que foi a participação aí no prêmio, que vocês já falaram que tem ganhos, né? Muitos. Como que funciona o prêmio, né? Assim, de uma forma bem resumida. Tem a primeira fase, que é a fase de inscrição, e aí o Rabobank, que participa dessa primeira fase, tem os critérios. Esse ano a gente fez com que essa primeira fase ela tivesse menos perguntas para justamente possibilitar maior número de inscritos, e esse objetivo ele foi atendido. E na segunda fase, até para incentivar os produtores, eles precisam de fato se empenhar bastante, porque a gente são 60 perguntas que a gente faz, e aí relacionadas a informações cadastrais, gestão da propriedade, questões de manejo do cultivo, bem-estar animal, gestão de saúde e segurança, trabalhista e gestão de emissões de gás de efeito estufa. Qual que foi a nossa metodologia? Então a gente faz pergunta muito aberta para o produtor, para realmente dar possibilidade dele contar a história dele. A gente quer de fato ouvir a história, em vez de fazer uma pergunta fechada assim, você fornece EPI aos seus funcionários? Sim. Né? Então a gente faz uma pergunta mais aberta, o produtor tem a possibilidade de descrever e depois ele tem um formulário que ele consegue colocar as evidências. Então, assim, Por exemplo, fotos, é isso? fotos, vídeos, algum documento que ele entenda que aquilo é importante para os avaliadores olharem. Então, dentro de uma flora, né, a gente pegou então essas 60 perguntas e nós dividimos para os especialistas ali. Então foram 7 pessoas especialistas que olhavam para todas as perguntas. Então, por exemplo, se eu não fiz avaliação esse ano, mas se eu pegasse o manejo dos cultivos, eu vou olhar para todas as fazendas, para que mantenha esse nivelamento de olhar. E o avaliador, ele não sabia que fazenda era, Claro. né, para ser imparcial, Claro. né? Então, assim, o que a gente percebeu é isso, que esse ano os produtores que chegaram, né, a serem os finalistas, que realmente têm que ter esse empenho, né? Porque Já é um critério inicial, né? Não basta, né? Já tem que ter. Tem que ter um Sim, empenho. e como a gente também tem bastante experiência, a gente consegue entender de fato, mesmo ali escrevendo com os documentos, se aquilo é aderente ou não. E a partir dali a gente vai dando as notas. Que 0, que ou não pôs nenhuma evidência, não escreveu, a gente não tem nenhum documento. 1 que atende parcialmente, 2 que atende totalmente. Então, no fim, as finalistas são aquelas que têm a maior média ponderada e as que são mais complexas também. Obviamente que é muito difícil as fazendas empatarem na média ponderada, mas se caso empatasse, a gente ia olhar, por exemplo, quais que pontuaram mais. Porque assim, se a gente olha, por exemplo, para uma fazenda que tem pecuária e grãos, ela é mais complexa de uma fazenda que tem grãos. Claro. Né? Então, assim, essa complexidade ela também influencia. Então, quanto mais complexa a atividade, mais ela vai ter uma média linear. E aí a gente decide, né? Aí tem as finalistas e essas finalistas que são
visitadas pelo Visitadas. Rabobank, e daí a banca delibera das 5 finalistas quais são as 3 primeiras de cada categoria, né? Pequena, média e grande. E sem spoiler, né? Você estava dizendo que participou da banca, estava olhando. Olha, eu não sei se eu podia falar, mas eu Não. tive a honra de Mas não sem só dar spoiler, ganhar o sem prêmio, dar- que para nós foi algo que a gente vai levar para o resto da vida, mas de ser esse ano jurada. E para mim eu senti muita honra, porque eu vi projetos maravilhosos. Vocês viram que a gente é entusiasta. Eu já falei para o Maurício, nós temos bastante coisa ainda para implantar. Porque eu já tive ideia de um monte de outra coisa. E também eu falei até no dia para o representante do Rabobank, e também o Alessandro da Imaflora, que, olha, é algo muito, muito sério, exigente. Não é assim, eu vou escolher um que eu acho legal. Uhum. São muitos itens. Eu estudei cada caso realmente para ser imparcial e justa, né? Porque o material é sensacional de toda essa coleta que eles fazem. Que legal. E como é que foi, então, ganhar o prêmio? Olha, foi, primeiro momento, inacreditável. Foi realmente uma alegria muito grande, porque a gente viveu todo um rigor, uma seriedade, Imaflora, Rabobank. E o impacto de visibilidade é muito grande. Olha, realmente as pessoas dão valor. A Globo Rural tem uma história no coração e na mente do produtor rural brasileiro. E de todo o povo, não só do produtor. É uma coisa, assim, incrível. E, Fernanda, nós fomos os campeões de 2024. Uhum. Sustentabilidade, fazenda sustentável. Mas a gente tomou uma decisão. A gente vai ser campeão para sempre. É algo que está no nosso coração. O outdoor da entrada da propriedade vai ser renovado quando ele desgastar um pouco. Para nós é um prêmio para a vida. O Pra objetivo nós é foi aquele algo- prêmio ao concurso, né? É. Que vai ser- Não participa mais. Porque Ganha. a gente sabe, né? O produtor rural é um sofredor, é um batalhador. Nós, além disso, a nossa atividade, nós, além do campo, nós temos indústria, temos a parte comercial. É algo que exige muito, nós temos dedicação até familiar, né? A família da minha filha mora na fazenda. Então, a gente realmente, quando a gente foi premiado, foi algo que nos motivou muito. Muito. Inclusive, nós fizemos selo, pusemos em todos os nossos produtos que a gente manda para os clientes, Que legal. para valorizar. E eu sou uma entusiasta, eu falo até para o Cassiano, gente, eu faço propaganda desse prêmio, falo para as pessoas, participem. Sabe por quê? Eu me É um senti, reconhecimento, né? não de só tudo isso, que mais vocês- motivada a cada dia melhorar. Uhum. Nós amamos esse país. O Brasil já é o país mais sustentável do mundo. A preservação ambiental maior do mundo está aqui. Porque eu vi outro dia, eu estava lendo que em questão de território, diz que a Rússia é maior. Mas lá tudo é tundra. Nós preservamos terra que a gente pode cultivar. Eu abro mão. O Brasil. E muitos, eu até divulgo o que são práticas sustentáveis, que muitos produtores fazem e nem sabem que é sustentável. Né? Então, eu acredito nesse país, eu acredito que a gente está fazendo algo para multiplicar, e isso gerou em nós esse desejo de multiplicar não só na nossa propriedade, mas incentivar pessoas e outros produtores a fazer o mesmo. Porque o ganho não é só de visibilidade, não é. É financeiro também, como foi falado aqui. Em economia e também, cada dia mais, o produto final vai ser valorizado. Claro. Eu acredito piamente. E com toda essa agenda 2030 da Europa, tudo, não vão comprar. E não adianta a gente batalhar contra. A gente tem que se adequar. Não vai mudar. Então, como é que vocês veem aí o papel do produtor rural nessa questão de proteção do meio ambiente, né? Qual é o papel do produtor rural? Para mim, o produtor é o grande guardião do meio ambiente, né? Então, ele está ali cuidando de um pedaço de terra, né? O produtor rural, a gente fala ainda muito pouco nisso, mas ele presta um serviço para a sociedade, né? De estar ali preservando a sua mata, de estar preservando o solo,
né, de voltar essas funções então, de novo na agricultura regenerativa, né, olhar para as funções do solo. Então, você melhorar o fluxo de água, por exemplo, está preservando uma nascente, está recuperando uma nascente. Né? Então, acho que tem algo que é muito importante no Brasil, que a gente ainda fala muito pouco, que é o pagamento por serviços ambientais. É verdade. Né? Então, assim, o produtor, ele deveria ter uma política séria para que o produtor também fosse Para ele ser remunerado por isso, porque, de fato, ele presta um serviço para a sociedade, para o ecossistema. Né? Então, quando a gente olha para as matas, por exemplo, quantos polinizadores não estão ali? Né? O fluxo de água. Então, assim, o produtor é o grande guardião e quanto mais ele tiver consciência disso, melhor para ele também, porque ele também é beneficiado com isso. E por que você acha que ele é visto, às vezes, como vilão? Né? Assim, principalmente quando a gente está falando aqui do ambiente urbano, o produtor Eu acho que não só o produtor, né? Acho que qualquer negócio, como eu disse um pouco antes, é uma coxa de retalhos a agricultura no Brasil, né? Então, a gente está aqui enaltecendo as melhores práticas sustentáveis e o Imaflora tem muito disso também. Vamos dar visibilidade para quem faz bem feito. Obviamente que dentro de algumas cadeias vai ter aqueles que estão na ilegalidade, que de repente tem um trabalho escravo, um trabalho infantil, mas é exceção. Né? Mas isso ganha tanta repercussão que às vezes parece que é a realidade do Brasil e a gente sabe que não é. Né? Então, assim, acho que é nisso que a gente tem que trabalhar. Né? Trabalhar para mostrar que é possível fazer bem feito, fazer com consciência, fazer com responsabilidade e unindo, né? Mostrando que é possível produzir e conservar. É isso. Que conselho vocês dariam, então, para esse produtor que está pensando em começar essa jornada, esse caminho? Para a gente finalizar aí falando. Um dia nós fomos auditados por um cliente e depois já éramos fornecedores e ele falou uma coisa muito especial. Uma das avaliações que a gente faz é se o produtor se apresenta junto com a esposa. Então, um dos pontos principais seria o pequeno produtor, o médio produtor, que a família esteja engajada. Porque tem questões burocráticas, tem questões documentais, que de repente não é o perfil daquele produtor operacional, mas pode ser da filha, da esposa, do filho. Então, esse é um ponto muito importante. E aquele mesmo produtor que eu comentei, que tem a Globo Rural gravada no seu coração e na sua mente, ele também tem fé em Deus. Então, buscar os objetivos e depender de Deus. A tudo dai glórias a Deus, nas dificuldades, nas tristezas e nas alegrias. E em frente. Seguir em frente. É isso, gente. Queria agradecer muito a participação de vocês, terem vindo até aqui. É difícil organizar as agendas, né? Foi um prazer recebê-los aqui. Tudo nosso. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Alessandro, Flávia, Maurício. Um abraço a todos.